Gente, eu quero fazer uma recomendação para vocês de leitura. Trata-se de um livro chamado 1968, O Ano que Não Terminou. É, eu quero conversar sobre esse livro com vocês. Mas antes eu peço que você imediatamente dê sua curtida, seu like aí nesse vídeo, que você compartilhe, se inscreva no canal, sobretudo se inscreva no canal e que ative o sininho para novas notificações. Bom, então, o livro 1968, O Ano que Não Terminou, foi escrito pelo jornalista Zuenir Ventura, né? Lá nos idos dos anos 1990 ou 1980, já não me recordo bem, eu li o livro na época que ele foi lançado, né? E o Zuenir Ventura, ele é uma pessoa fora de série, né? Ele é articulista do Globo, né? E ele é da Academia Brasileira de Letras, né? Então, a Academia Brasileira de Letras, assim, faz jus a uma pessoa de muito talento, de muita capacidade, de muita competência. Não é que nem o tal do Merval Pereira, que também é da Academia Brasileira de Letras e inclusive é presidente da Academia Brasileira de Letras. Uma das coisas que eu não consigo entender nesse país, né? Mas enfim, não é o caso do Zuenir Ventura. O Zuenir Ventura tem todo o mérito de estar na Academia Brasileira de Letras. Bom, gente, se você for pegar o livro 1968, O Ano que Não Terminou, é, tem algumas histórias curiosas, né? Por exemplo, fala sobre a atriz, a linda atriz daquela época, né? A Maria Lúcia Dal, né? Ela era uma atriz muito liberal e aquela época da liberação sexual, né? E ela ganhou o apelido de Maria Lúcia Dá, né? Ou seja, a moça transava com muita gente, né? Com muitos homens, né? E enfim, mas isso é um fato pitoresco. Agora, o fato que me marcou mesmo no livro, que me marcou mesmo no livro, é que o Zuenir Ventura ele fala de um general de extrema direita que assim se definia, de extrema direita, lá na época da ditadura, chamado João Paulo Bournier, né? E esse João Paulo Bournier, esse general, ele era de uma crueldade terrível, né? Na perseguição aos oponentes de esquerda do governo, né, do governo militar, da ditadura, né, ele, por exemplo, pegava presos políticos e saía com eles de helicóptero e jogava os presos políticos no mar, né, lá de cima do helicóptero, né. Olha que morte horrorosa, a pessoa, o corpo da pessoa caindo, né, direto no mar, e nunca mais iria ser encontrado esse corpo, né? Mas essa é uma perversidade até pequena do tal do João Paulo Bournier. O João Paulo Bournier, ele queria fazer, sabe o quê? Ele queria, aqui no Rio de Janeiro, né? Perdão, eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou em Brasília, mas eu moro no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro tem um gasoduto, né? No centro da cidade, ali perto de Manguinhos, né? Que inclusive está desapropriado, hoje não funciona mais e é o local onde vai ser construído o estádio do Flamengo, né? Esse gasoduto, lá nos anos 1960, ele funcionava a pleno vapor. Pois o que o tal do João Paulo Bournier queria fazer? Ele queria explodir esse gasoduto, né? É, numa segunda-feira, às 6 horas da tarde, né? Mais ou menos 200 mil pessoas morreriam, né? Para quê? Para botar a culpa no pessoal da esquerda e poder é, ter uma repressão mais rígida, né? Mais severa, né? Sair fazendo uma matança geral, né? Era isso que ele queria. Olha a crueldade da pessoa, né? É parecido com o episódio depois do Rio Centro, né? Que também em 1980, né? Quiseram tacar uma bomba lá
num show que estava vendo, um show musical no Rio Centro, em homenagem ao 1º de maio, ao Dia do Trabalhador, né? Só que os planos deram errado, a bomba explodiu no colo do militar que iria lançá-la, né? Bom, mas isso é outra história, né? Eu estou falando que esse João Paulo Bournier, ele queria explodir 200 mil pessoas numa noite de segunda-feira, né? Ali perto da Avenida Brasil. A Avenida Brasil era a principal via da cidade, né? E só não aconteceu porque quem recebeu a ordem, o chamado Capitão Sérgio, se recusou a cumprir a ordem, né? Esse Capitão Sérgio é um herói, né? Ele foi expulso da carreira militar, é, morreu pobre, esquecido, mas esse cara é realmente um herói porque ele evitou o pior. Bom, só que o livro vai muito além disso, né? O livro ele trata de questões como a perseguição aos estudantes, né? No congresso em Ibiúna, né? Da União Nacional dos Estudantes. Ele trata de questões como a Revolução Estudantil na França, né? Ele trata da morte do Martin Luther King, do assassinato do Edson Luiz, que era um estudante de uma faculdade. Enfim, a gente pode até dizer, talvez seja um pouco de exagero, mas o mundo é dividido antes de 1968 e depois de 1968. Gente, leiam. É uma leitura muito proveitosa. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço aí pela assistência.